E aí, tudo bom? Continuando a nossa série do Photoshop, a gente vai ver mais um pouquinho sobre seleções e máscaras. Mas dessa vez a gente vai ver sobre seleções um pouco mais complexas e como que a gente pode resolver esse problema em imagens complexas. Ah, mas aí você vai falar, aí tem uma gaivota, essa gaivota não é nada complexo, é muito fácil de selecionar essa gaivota. E realmente é muito fácil selecionar essa gaivota. Mas a gente vai usar ela só para entender como que funciona a nova área de trabalho que a gente vai usar. Porque agora a gente vai começar a trabalhar não aqui, na nossa área de pintura, tela de pintura, mas em uma outra área que é chamada selecionar e mascarar. Tá? Para entrar nessa nova camada, nessa nova área de trabalho, o jeito mais fácil é pegando qualquer ferramenta de seleção. Tá? Pode ser o letreiro, pode ser o laço, pode ser uma das seleções automáticas, qualquer uma delas. E lá em cima vai aparecer o botãozinho selecionar e mascarar. Tá? Só clicar lá e ele vai abrir essa nova tela. Pode ser que no seu caso ele apareça um pouco diferente do meu, porque eu já tenho aqui os padrões que eu uso, mas dando uma geral. Essa tela aqui, a gente vai começar a usar ela para selecionar os objetos, para fazer a seleção, para criar as máscaras, a gente consegue fazer direto aqui. E aqui do lado direito são algumas opções que a gente vai usar. Essa primeira, onde diz exibir, a gente consegue mudar como que a gente vai enxergar a nossa máscara. Tá? No momento, como não tem, aliás, nossa seleção, você dá para fazer seleção também, não necessariamente só máscara. Como a gente não tem uma seleção feita, ele não vai aparecer nada. Tá? Ele vai ficar tudo nada a ver. Mas o que eu acho que é mais interessante de usar é a opção sobrepor. Então já dá para ativar essa opção sobrepor, que ela coloca uma cor em tudo que não está selecionado. E a gente pode selecionar a opacidade dessa cor. Então, jogar em 100%, a gente vai enxergar tudo vermelho, porque não tem nada selecionado. 0% é a imagem inteira, porque está tudo transparente. E a gente consegue mudar essa cor por aqui. Então, é um jeito mais rápido de fazer o que a gente faz lá quando cria uma camada de cor sólida, joga por trás para ver se está boa a máscara. A gente consegue ver tudo isso por aqui. A gente pode indicar áreas com máscara ou com seleção. Não vai fazer muita diferença no caso. E essas outras opções a gente vai ver aos poucos. Tá? Então, por agora, a gente pode deixar aqui deixar no vermelho mesmo, 60%. E o legal dessa área é que ela tem as ferramentas mais usadas de seleção. Ela não vai ter a caneta, que não é de fato uma ferramenta de seleção, né? Uma ferramenta para fazer uma curva vetorial, que a gente pode transformar numa seleção. E não tem um laço magnético também. Não sei por que não tem um laço magnético, mas não tem. A navegação por aqui é igual no normal, tá? Com Alt e o scroll eu consigo dar zoom. Só que, quando eu mudar a opacidade, por exemplo, ele vai ficar com o campo ali da opacidade ativo. E se eu tentar dar o zoom aqui, eu não consigo. Tá? Mesmo que eu clique, eu não consigo. Então, normalmente, eu acho que o jeito mais fácil de resolver isso, eu venho aqui em visualização de alta qualidade, eu desligo e ligo. E daí ele sai, a edição lá, daí eu consigo dar zoom com o Alt Scroll. Outro jeito de dar zoom mesmo, que a gente tenha daquele jeito, que com Alt Scroll não funciona, é com Ctrl mais e Ctrl menos. Tá? Também dá certo. Quem tiver acostumado a usar Ctrl mais e Ctrl menos não vai precisar se preocupar com isso. Mas eu, por exemplo, não estou acostumado. Eu sempre uso Alt Scroll. Então eu sempre uso esse macetezinho de desligar e ligar para conseguir usar o zoom normalmente. Tá? Barra de espaço vira mãozinha, a gente consegue navegar do mesmo jeito. E o que mudou principalmente é que agora, que seria a nossa barra de ferramentas, a gente tem bem menos ferramentas, né, que vão ser as ferramentas de seleção. Então essa primeira é a seleção rápida, que é aquela que se eu clicar e arrastar, ele seleciona automático o meu objeto, né, ele detecta os limites do objeto. Eu tenho essa aqui que a gente vai ver daqui a pouco. Eu tenho a ferramenta pincel. Tá? Aqui mesma coisa também, se eu segurar Alt e botão direito, eu consigo aumentar e diminuir o pincel, para cima e para baixo a dureza. E ele é um pincel. Tá? Eu consigo pintar para colocar máscara. A diferença é que não é X para eu alternar as cores. Eu seguro Alt, ele vira um menos, né? Vira um menuzinho ali dentro. E daí eu consigo apagar o que eu não quero. Tá? Então eu também consigo usar o pincel direto aqui dentro. E tem aqui a laço, né? Laço poligonal. E aqui a gente tem a seleção de objeto, que é aquela que ele seleciona automaticamente. Tá? Então essas são as ferramentas. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe essa daqui a pouco. Mais interessante é que a gente pode usar isso não só para objeto complexo. A gente vai ter que usar isso quando tem um objeto complexo, como por exemplo remoção de cabelo ou seleção de folha de árvore,
ou alguns outros casos que tem muito detalhezinho. A gente vai ter que usar essa área de trabalho, não tem como não fazer. Tem como fazer sem usar. Né? Até tem, mas você vai demorar 2 horas em vez de, sei lá, 5 minutos. Mas para objetos simples também ela é útil, ela é fácil de usar. Eu não mostrei antes porque a gente tinha que entender como que funciona. Mas é uma área interessante de usar porque fica fácil. Então, se eu quero selecionar a minha gaivota, eu tenho aqui as ferramentas principais, eu posso tentar com a seleção rápida, que ele funciona igual. Tá? Um pequeno problema dessa área de trabalho é que ela é um pouco mais intensiva no computador. Então, ela vai ficar um pouco mais lenta normalmente. Tá? Então, ela tem que pensar um pouco mais. Então, eu posso selecionar assim. E o legal é que quando eu seleciono, só de selecionar ele já me dá essa prévia, porque eu estou aqui no exibir em sobrepor. Então, eu posso jogar para 100%. E eu posso trocar as cores e ver como que fica, né? Dependendo da cor que vai ficar no meu documento. Se eu já tenho meu documento certinho, se eu estou removendo o fundo, eu tenho aqui esse exibir em camadas. E daí tudo que eu tenho a camada por trás, que nesse caso não tem nada, mas se eu tiver de camada por trás, ele vai exibir também. Então eu já consigo ver direto como que ele fica em cima do próprio documento. Então tem todas essas opções. Nesse caso aqui, o próprio selecionar assunto funcionaria também. Então realmente é uma imagem muito simples. Mas a gente também pode usar ela para ver essas opções de ajustes globais. Isso aqui vai ser um uso muito situacional, vai depender muito de imagem para imagem, então não tem como eu dar valores ideais para isso. Mas eu só quero mostrar para você conseguir, para você saber que isso existe e brincar dependendo da imagem. Então quando a gente tem, por exemplo, deixa eu tirar tudo aqui, vou dar um selecionar assunto, que ele pega as bordas um pouco mais definidas. Então quando a gente faz isso, normalmente quando eu der esse selecionar assunto, ele vem com essa borda meio quebradinha, assim, que fica, ela não fica super definida, ela fica bem, o contraste alto, mas ela vem com muito essas variações, assim, esses serrilhamentos, sei lá. Então ela não fica muito bonitinha essa borda. Para ajustar isso, a gente pode usar essa barrinha suave, que é a suavização. Não precisa colocar muita coisa. Aqui eu acho que uns 5 já é suficiente. 4 ele já diminui muito. Então de 0 ele fica assim, para 4 ele já deixa bem mais suave. Vou jogar aqui para um 6, que já melhora bastante. Então isso deixa bem mais suavizado essa borda. Um problema que a gente tem aqui nessa imagem é que ela está um pouco desfocada as bordas. Ela está de perto. Então a gente não quer uma borda tão definida. E para isso a gente pode usar essa opção de difusão. Então a gente pode mexer na difusão. Como eu falei, é um pouco mais intensivo no computador, então ele dá uma pensadinha antes de aplicar. Então usem com cuidado essa ferramenta, tá? Não dá para ficar brincando muito. Se o computador for um pouquinho mais fraco, ele já começa a pedir arrego. Mas eu posso aumentar a difusão e aí ele já vai fazer essa variação também. Né? Essa variação do fundo, essa borradinha na borda. A opção de contraste é o contrário da difusão. Então a difusão eu deixo mais borrado, o contraste eu deixo mais definido. Então se eu jogar para cima o contraste, eu vou deixar bem definido essa borda. Tá? Que não é o que eu quero fazer nesse caso. E a opção deslocar aresta é para fazer a seleção ir mais para fora ou mais para dentro. A gente colocar um valor positivo, que é para a direita, a seleção ela vai sair, então ela vai ampliar mais. E se eu colocar um valor negativo, ela vai mais para dentro. Não sei se está tão fácil de visualizar, mas conforme eu vou aumentando, a minha seleção vai indo mais para fora. Então isso é interessante se está selecionando um pouco do fundo, por exemplo, você não quer, você traz para dentro da seleção, se deslocar a aresta, que aí ele fica mais certo. Deixa eu jogar uma cor aqui para um fundo claro, por exemplo, que ainda para ver melhor. Então com isso dá para melhorar um pouco essa seleção e fica melhor a remoção de fundo, fica a qualidade um pouco melhor. Tá? Considerando que a gente está fazendo automático, super rápido, é bem útil. Aqui dá para talvez deslocar um pouco mais para dentro, para tentar tirar essa bordinha escura. Às vezes diminuir um pouco a difusão e tal. Daí dá para ir brincando com os valores, né, até ficar aceitável. E, sim, um detalhe. Vamos ver. Perdi tudo com Ctrl Z.
Mas um detalhe, quando a gente faz essa opção de selecionar e mascarar, tá? Depois clicou em OK, não dê Ctrl Z, senão vocês perdem a seleção. Aqui embaixo tem esse saída para. Tá? Saída para a seleção é o que eu tinha feito. Ele faz uma seleção. Ou então eu posso fazer diretamente uma saída para a máscara de camada. Se eu fizer a saída para a máscara, quando eu clicar OK, ele já vai automaticamente criar minha máscara. Caso eu não faça isso, se eu for aqui em saída para seleção, ele vai ficar selecionado, daí eu posso criar a máscara manualmente, tá? Que dá na mesma, mas é só um passo a menos, se for o caso. Então, assim que funciona aquela área. Agora, vamos ver a aplicação de fato com seleções mais complexas. A gente tem aqui a mulher com os cabelos balançando. E selecionar esses fiozinhos de cabelo é um saco, se for para usar essas ferramentas normais. Tá? Não rola, não rola. Nem tenta. Isso aí é uma coisa se tiver uma mesinha de atualizadora, que daí você vem com o pincelzinho, daí você vai passando com o pincelzinho por cima e tal. Eu já fiz isso algumas vezes. O resultado fica bom, mas demora muito. Não é muito viável no dia a dia fazer isso. Então vamos lá em selecionar e mascarar. Deixa eu jogar para o vermelho de volta. Diminuir a opacidade. E primeira coisa, vamos selecionar a mulher. Tá? Vou tentar selecionar o assunto aqui, ver o que ele pega. E ó, só no selecionar assunto, ele já pegou uma boa parte aqui do cabelo. Só que tem um monte de coisa que ainda não apareceu. Tá? Que ele nem tentou. Como que a gente vai fazer para selecionar esses fiozinhos perdidos? A gente vai usar a ferramenta que eu pulei, que é o pincel para refinar borda. Tá? O próprio desenhozinho é um pincel nos cabelinhos. E é isso que a gente vai usar. É interessante aqui, na direita, tem detecção de aresta. A gente ligar esse raio inteligente, que vai funcionar um pouco melhor para remover cabelo. Dá para aumentar o pincel e aí a gente vem pintando por cima de todos os fios que estão perdidos. E o que essa ferramenta vai fazer, essencialmente, é identificar o que é fundo e o que é o assunto, o que é a imagem. Tá? Quando a gente passa o pincel por cima, a gente vai passar também nessas partes aqui, ó, que aqui já está selecionado, mas tem fundo aqui, eu não quero remover esse fundo. Então a gente está falando para o Photoshop, ó, nessa parte que eu estou pintando, tem coisa que é imagem, tem coisa que é figura, tem coisa que é fundo. Ou seja, tem coisa que é para manter, tem coisa que é para remover. E o Photoshop vai calcular essas áreas, ele vai ver a diferença de cor e vai selecionar o que for cabelo, que ele achar que é cabelo, né, ou que ele achar que é parte da imagem original, ou da imagem de primeiro plano, e vai tirar da seleção aquilo que ele achar que não é. Basicamente isso. Não funciona em todos os casos. Tá? Então a gente tem que normalmente ter um fundo mais uniforme. Se tiver um fundo cheio de coisa, vai ser muito difícil o Photoshop entender o que é parte da imagem e o que não é. Então nesse caso o fundo aqui é um céu, então fica fácil. E tem também um outro problema, que é com relação aos reflexos. Tá? No caso dessa imagem específica, a gente tem esse não é um céu, né? Falei que era um céu, mas é tipo uma parede, assim, um cinza. E a cor do ambiente inteiro. E os reflexos no cabelo da mulher são da mesma cor do fundo. Tá? Então, isso acontece bastante. Nesses casos, o Photoshop vai ter uma dificuldade em entender que o cabelo continua. Então, aqui, por exemplo, essa cor aqui do reflexo, bem na curvinha do cabelo, é a mesma cor do fundo. Então, o Photoshop ele vai falar, não, isso aqui não é cabelo, isso aqui é fundo. Tá? Então, esse tipo de coisa, aí a gente tem que ajustar manualmente depois. Mas tem que tomar cuidado com isso, para não passar o pincel por cima. Então, aqui, por exemplo, tem toda essa área de reflexo. Se eu passar o pincel aqui por cima, o Photoshop vai marcar tudo isso como fundo, tá? Porque está da cor do fundo. Então tem que passar só onde precisa mesmo, para não acontecer esse tipo de coisa, para você não acabar perdendo uma área que não era fundo e o Photoshop vai achar que é. Então tem que usar um pouco de discernimento aqui, fazer um pouco mais de cuidado. Mas, no geral, acho que está bom. Acho que tudo certo. A gente pode jogar aqui a opacidade para 100, para ver de fato como ficou. E tá bom o suficiente, né? Tem uns buracos ali, que é por causa do reflexo, que a imagem não ajuda. Aí nesse caso o ideal seria vir com o pincel e arrumar.
Eu acho mais fácil fazer isso fora dessa seleção depois, arrumar direto na máscara. Mas a gente pode testar várias cores diferentes, né, para ver como que fica. Cores escuras, no geral, não vão funcionar muito bem nessa imagem. A gente já vai ver como que dá para resolver isso. Eu tenho um outro exemplo para ficar melhor. Mas é por aí. Então eu vou criar uma máscara de camada com base nisso. Só clico em OK. Ele já fez a máscara. E eu tenho a imagem solta, tá? Com os cabelos isolados do fundo, sem muita dificuldade. Que em um primeiro momento poderia parecer que seria insano de fazer, mas não é tão difícil. Então daí esse tipo de coisa, aí não tem muito jeito. Tá? Normalmente eu duplicaria essa camada para não perder a máscara. Aí com o pincelzinho eu faria isso com a mesa digitalizadora, que não está conectada agora, então fica um pouco mais difícil. Mas com fluxo mais baixo, eu viria fazendo esses detalhezinhos, né, para não perder essa parte da imagem, não ficar ela super estranha, né, e desconexa por causa dos buracos ali no cabelo. Tá? Mas é melhor, se for para fazer meio rápido, é melhor deixar sem isso, porque senão ele fica meio bizarro ali com esses pontinhos brancos. Tá? Esse aqui é bom arrumar, mas aqueles ali não teria muito o que fazer. Então, às vezes é melhor deixar assim. Difícil alguém parar e prestar atenção naquilo, porque é muito detalhe. Então, às vezes vale a pena, principalmente se está com pressa, se está com um deadline batendo ali, o cliente já enchendo o saco. Isso resolve bastante, quebra bastante lugar. Um outro exemplo, então, é aqui o mesmo caso, a gente tem um fundo uniforme, que aqui sim é um céu. Então, numa foto que tem muita coisa no fundo, que não é uma cor só, fica complicado fazer isso. Tá? Não é sempre que vai dar. Quando a cor é muito parecida com a cor do cabelo, já começa a ficar complicado. Então, assim, né, ele é mágico, mas para a imagem certa. Não é qualquer imagem que vai dar para fazer isso. Então, vale a pena tentar, mas nem sempre vai dar certo. Daí, o resultado, a saída vai ter que ser ir no pincelzinho mesmo e fazer na mão. Se não tiver como escolher outra imagem, aí é senta e chora e trabalha, porque é o que tem que fazer. Então, nessa imagem, uma característica dela é que tem meio que um desfoque aqui de movimento, porque os cabelos estão esvoaçantes, daí deu essa borrada na imagem. Então a gente não consegue tanta definição quanto naquele outro. A outra imagem já está bem mais estática, então está bem definido cada fio de cabelo. Aqui ele já estava em movimento, né? Estava uma foto com uma abertura mais alta, então deu uma borrada. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos lá em selecionar e mascarar. Deixa eu jogar para o vermelho de volta. Aqui eu vou com a seleção rápida mesmo. E o legal é pegar o máximo possível da imagem que você quer manter e o mínimo possível do fundo. Tá? Não que seja proibido pegar o fundo. Aqui eu estou pegando o fundo, mas não tem problema. Mas eu vou priorizar as partes de cabelo. Tá? E é interessante tentar tirar, remover um pouco do fundo, porque você dá mais informação para o Photoshop quando for selecionando os cabelos de fato. Fica mais fácil do Photoshop entender, tá? Então isso aqui é para tirar da imagem. Então é mais interessante tentar dar uma removida no que for fundo. Não tanto assim também, mas para ficar um pouco mais fácil. A gente vai lá direto para a seleção de aresta, lembrar de marcar o raio inteligente. E vamos fazendo. Então, selecionando todo lugar que tem fundo sem máscara ou cabelo com máscara. Que o Photoshop vai fazendo um ótimo trabalho de isolar esses elementos. Até mesmo quando tem uns espaçozinhos menores assim ó, no meio, vale a pena também selecionar. Porque se no fim não der muito certo, a gente pode arrumar. Nada impede de arrumar depois. Apesar de que, uma coisa que eu não falei, depois que a gente faz a seleção e clica em OK, ela está feita. Tá? Não tem como a gente voltar e mexer de novo nos parâmetros. Então é bom fazer com atenção, porque depois é mais difícil recuperar tudo que foi feito aqui, é mais difícil recuperar. Você consegue editar a máscara em si,
mas a seleção, como a gente está fazendo, é um pouco mais difícil. Tá, então aqui acho que já é suficiente. Vou jogar para 100%. Só que olha o que acontece nessa imagem. Como a gente tem esse detalhe do desfoque de movimento, ele ficou meio contaminado assim, as cores. Então, se tentar mudar para um preto, por exemplo, ele fica com essa bordinha. Assim. Até que funcionou, mas não é 100%. Se jogar para o preto, fica essa bordinha clara nas partes com mais cabelo. Se eu jogo para o branco, fica essa bordinha preta nas partes com menos cabelo, que são só fiozinhos. Ou seja, ele não vai funcionar 100% em praticamente nenhuma cor que eu colocar. A não ser que seja uma cor muito próxima do fundo, que no fundo era um céu. Se eu jogar para um azul, daí funciona. Mas se eu tentar uma outra cor diferente, já começa a ficar meio bizarro o negócio. Nesses casos, a gente tem uma opção aqui nas configurações de saída que chama descontaminar cores. E olha a mágica que ele faz. Tá? Quando a gente clica ali, ele basicamente mantém a mesma cor, nesse caso dos cabelos. Aí com isso, eu posso trabalhar com fundo preto, vai ficar bom. Eu posso trabalhar com fundo branco, vai ficar bom. Fundo verde, com o próprio fundo azul, vermelho. Então, se eu preciso deixar uma imagem de fato com fundo transparente, se eu não vou colocar, se eu não sei que cor que vai ser o fundo dela, aí é interessante eu ligar esse descontaminar cores. Porque do outro jeito, se eu não ligar isso, eu consigo ajustar essa imagem para um tom específico. Se eu sei que vai ser no fundo preto, eu posso jogar aqui para o preto e vir trabalhando para tentar melhorar essa borda, ou usar os ajustes globais, por exemplo, para tirar a bordinha mais clara. Mas se eu quero deixar uma imagem transparente para poder ser usada em qualquer fundo, aí normalmente eu vou precisar descontaminar cores para eu não ter esse problema das bordas. Tá? Por que não usar sempre então, já que ele funciona? Porque ele cria uma nova máscara, uma nova camada. Tá? Não tem opção de criar uma seleção, por exemplo, ou uma máscara de camada. Ele não deixa. E por que não? Porque ele está alterando as cores da camada. Tá? Ele está mexendo nas cores originais. Então ele é, de certa forma, uma edição destrutiva. Ele vai manter a camada, vai criar uma camada nova. Então ele não vai estragar os pixels da imagem original. Mas não é algo 100% reversível numa mesma camada. Então eu tenho que selecionar aqui, por exemplo, nova camada com máscara, que é o ideal nesse caso. E aqui está tudo certo já. Eu clico em OK. E beleza, funcionou 100%. Né? Eu consigo colocar minha cor no fundo. E funcionou muito bem. Foi muito boa essa remoção de fundo. Só que se eu desativar essa máscara, olha como que está essa imagem. Ele fez tudo isso porque ele basicamente pintou da mesma cor em torno dos limites da máscara para não causar aquela variação. Então, descontaminar cores é isso. Ele vem e pinta por cima. Isso é algo que a gente fazia antes manualmente, por cima da camada, e agora o Photoshop faz automático com você descontaminar cores. Isso entrou em 2018, se não me engano. Que daí antes a gente faria... Deixa eu jogar essa outra por cima aqui. Oh, meu Deus, plano de fundo não dá. Então a gente faria, por exemplo... Aqui ela está tudo contaminado, a gente criaria uma nova camada. A gente viria com a ferramenta de clone, com carimbo. E aí, a gente viria clonando por cima. Dessa maneira. Pegando uma cor do cabelo e passando nas bordas. Para ficar mais certinho. Tá? Então isso é um jeito que dá para fazer também. Só que não precisa mais, porque agora tem a opção de descontaminar cores. Então já não é mais tão útil. Tá? Mas isso que a gente faria antes. E o que ele faz é basicamente a mesma coisa, só que automaticamente. Então ele está alterando os dados originais da camada. E por isso ele é uma edição semi-destrutível, eu diria. Porque ele está salvando a imagem, ele está criando uma máscara, mas ele está criando uma nova camada com dados alterados. Então é bom ter isso em mente. Por isso que não é sempre utilizado. Mas se você vai salvar em PNG, por exemplo, aí não tem nenhum tipo de problema. Aí o ideal mesmo é sempre usar. Se for sempre salvar em PNG, só para mandar foto de produtos, está mandando
para um site, para o cara colocar no site, no catálogo e tal, e você que o fundo seja transparente, porque vai ficar em cima da cor de alguma outra cor. Então, você vai salvar em PNG, manda ali, manda ver o descontaminar cores mesmo, que daí não vai ter nenhum problema, tá? Ele só bagunça um pouco quando a gente está falando dentro do próprio PSD. Bom, então esse é o principal uso, tá? Para remover cabelo no dia a dia, mas não é o único. A gente não é a nossa única opção usar essa ferramenta para remover fundos de cabelo. A gente pode pegar uma imagem como essa, por exemplo, que é uma foto de uma ponte, né? Tem um monte de detalhezinho. E para remover o fundo dessa imagem, ou seja, para isolar só a ponte, seria bem complicado. Tá? A gente até pode tentar aqui com a varinha mágica, por exemplo. Selecionando aqui mais ou menos as cores. E ver o que rola. Só que, primeiro, fica tudo zoado. Né? Segundo, a gente não sabe se selecionou tudo. Então não é o ideal. Mas a gente pode usar o selecionar e mascarar. Tá? Então, no caso dessa imagem, é interessante começar com uma seleção na varinha mágica. Tá? Então, eu estou segurando o Shift para adicionar mais na seleção. Estou clicando em várias áreas diferentes da imagem para pegar umas cores diferentes. Eu desmarquei o adjacente lá em cima, para ele selecionar tudo que tem na mesma cor, para essa imagem funcionar. Para ter um início. Tá? Daí com isso eu vou lá em selecionar e mascarar. Deixa eu jogar aqui para um vermelho. E aqui dá para ver que até é um bom trabalho esse uso da varinha mágica. Mas, ligando a raio inteligente, com a ferramenta de refinamento, o negócio fica muito melhor. Então essa aqui eu não vou fazer uma seleção 100%, porque essa aqui tem mais detalhe, então ela é um pouco mais trabalhosa. E daí tem que tomar cuidado com a questão dos reflexos, né? Então tem reflexo ali em cima, por exemplo, que está ficando mascarado. Mas toda essa parte dos arames, o refinamento de seleção funciona super bem em cima disso. Então, em imagens como essa, por exemplo, imagens como uma árvore, né, que você quer remover a folhagem, por exemplo, ele vai funcionar bem. Então não precisa ser só cabelo, né? O ponto é esse. A gente fala seleção de cabelo e tudo mais, mas não é o único uso. O importante é saber como que a ferramenta funciona por trás dos panos, né, nos bastidores, que aí a gente entende que a gente pode usar para mais coisa do que o normal, do que normalmente é usado. Esse aqui normalmente é usado para remover cabelo, mas a gente pode usar ela a nosso favor em vários outros momentos. Então aqui eu não vou ser tão detalhado. Faltou aqui em cima, também zoado. Só para ilustrar mesmo. Então no caso dessa imagem, não precisa nem tomar muito cuidado. Eu posso vir pintando por cima de tudo que vai funcionando, tá? Só tem que tomar cuidado nas partes que são brancas. Então aqui embaixo, por exemplo, ficou meio zoado. Aí eu posso vir com o pincel e arrumar. Todas essas áreas que estão meio transparentes, ou seja, estão meio vermelhas, que não deveriam estar. Aí eu venho e arrumo na mão mesmo. Posso fazer isso depois também, que eu já tenho a máscara. Então é um pouco mais fácil. Aqui na bandeira. A bandeira tem a parte branca também. Ele também deu uma zoada. Aqui tá ótimo. Eu tenho a opção de descontaminar cores ou não. Que daí é aquele mesmo esquema, né? Vai depender do meu uso. Mas se eu clicar para descontaminar, eu consigo usar de várias maneiras diferentes. Então nesse caso eu vou deixar. Faltou aqui mais essa parte. Uma nova camada, vou ficar aqui. Então aqui eu tenho a minha camada.
pegar uma cor por fundo. E daí aqui, o trabalho agora seria vir na máscara com o pincel e tirando fora, né, dando essa limpeza aí do que ficou transparente e não era para ficar. Eu acho um pouco mais fácil fazer depois do que antes. Apesar que é interessante acertar o máximo possível, porque descontaminar cor ele vai alterar a imagem. Né? Então, se você vai marcar descontaminar cores, o ideal é acertar o mais certo possível lá naquela área mesmo, mas isso funciona. Aí daí a gente pode pegar essa imagem e jogar para outro lugar, por exemplo. Só jogar para cá, que acho que fica certo. Ela funciona bem aqui por cima. Dá para fazer o contrário, jogar essa para cá. E aí a gente tem, sei lá, uma montagem. Você pode dizer que estava lá e não estava. Funciona, tá? Sem nenhum problema. Então vai ser mais para isso. Se você quer remover o fundo para aplicar em algum lugar no qual precisa que a cor do fundo apareça, para fazer fotomontagens, como é o caso desse exemplo aqui, né? Então eu posso trazer a foto para cima da outra, um pequeno ajuste de níveis e de saturação aqui eu consigo deixar bem convincente essa imagem, como se ela realmente estivesse lá, que por acaso isso não foi pensado, por acaso eu escolhi duas imagens que casam bem, o ângulo e a iluminação. E nesse caso, a seleção certa do fundo é crucial para a montagem ou para o uso, para a aplicação da imagem como um todo funcionar bem. Beleza? E falando em fotomontagem, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, na semana que vem, então, no nosso próximo vídeo. A gente vai falar um pouco sobre fotomontagem, sobre como escolher imagens para se juntar, como juntar imagens, como acertar a cor de imagens, para que elas consigam se conversar bem uma com a outra e ter uma união convincente entre imagens diferentes. Agora que a gente está se encaminhando aí para o final, né? A gente vai aplicar tudo isso que a gente viu de seleção, de máscara, de uso de camada de ajuste, de edição não destrutiva. A gente vai aplicar tudo isso para fazer, de fato, daí uma fotomontagem. Ok? Até lá, então.